Ok, muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre torre de controle, que é um assunto que hoje em dia está em bastante evidência nas corporações, principalmente aquelas corporações de médio e grande porte, e corporações que têm um alcance geográfico um pouco maior. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso, e nós vamos discorrer um pouco também sobre a viabilidade de se implementar uma torre de controle, por que se implementa uma torre de controle, qual é a conceituação e o que é que está como básico por detrás da torre de controle, né? Eu estou aqui um pouco lento porque tem algumas pessoas entrando, né? E eu estou aqui ao mesmo tempo falando, né? Falando e aceitando as pessoas que estão chegando. E numa certa idade fica um pouco difícil para fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas nós vamos fazendo, ok? Pessoal, eu gostaria de, primeiro de tudo, agradecer a vocês o fato de estarem apoiando aí o nosso curso online. Esse é um curso, nós temos algumas pessoas que não participam do curso e são muito bem-vindas aqui à nossa aula extra. O nosso curso online é uma plataforma baseada no livro, né, no livro que já tem mais de 20 anos de mercado, e ele está na 4ª edição. E eu gosto de repetir isso aqui no nosso curso, porque muitas vezes vocês acessam os sites ou vão às livrarias e vocês vão ver o livro de capa amarela. Esse livro é o da 3ª edição. O livro da 4ª edição, que é a última edição que foi escrita, é o livro capa azul, ok? Então, esse curso, Paulo, está lá na página paulobertaglia.com.br, são 12 módulos, né? Os 12 módulos estão lá gravados em vídeos de 9 a 10 minutos, e toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, nós fazemos essa aula extra aqui. Nós estamos na quarta aula, então nós tivemos já 3 aulas. Aqueles que quiserem assistir, como já faz mais de 15 dias, essas aulas estão lá no meu site do YouTube também. Então, tem lá o material para que vocês possam acessar. Esse aqui é o livro, ok? Esse é o livro de capa azul, né? Os outros livros, as outras edições, 1ª, 2ª, 3ª edição, são os livros aí de capa amarela, abóbora, né? É um livro que engloba e tem um conteúdo bastante abrangente. Nós temos aqui alguns professores que conhecem o conteúdo desse livro, né? E ele fala de mercado, de estratégia, tecnologia, de supply chain, né? Aqui eu estou mostrando para vocês as aulas anteriores, tá? Hoje nós estamos na aula VIP de número 4, que é a aula de torre de controle, é a aula extra do nosso curso, é complementar. Então, nós já tivemos a primeira aula, que é a logística reversa, depois a segunda aula foi Indústria 4.0, a terceira, a última, antes da minha cirurgia do olho aí, foi Sales Operations Planning, né? E hoje, então, é a famigerada torre de controle. Então, quem quiser buscar essas aulas extras, acessem, por favor, o meu YouTube, né, que é o Paulo Bertaglia, lá no YouTube, e tem muito material, tem mais de 100 vídeos lá, tem prosas que fala de liderança, de supply chain, de segurança cibernética, né? Então tem muita coisa diferente, porque eu entendo que um bom profissional, ele conhece o aspecto conceitual técnico daquilo que ele trabalha, mas, ao mesmo tempo, ele conhece também o lado de liderar, o lado de administrar a organização, o lado de se relacionar com pessoas, de se comunicar e dar feedback. Ok? Mas onde que se situa o conceito da torre de controle, né? Muitas vezes a gente se pergunta, poxa vida, mas o que é uma torre de controle? E que normalmente nós estamos acostumados a ouvir falar de torre de controle quando nós estamos lá no aeroporto ou na aviação, que exatamente tem um relacionamento entre as duas
informações, ou as duas situações. Então, uma torre de controle na aviação é o avião pousando, o avião decolando, e todo aquele controle de aeronaves. Imagine aí um aeroporto que esteja recebendo aviões a cada 2, 3 minutos, como são os grandes aeroportos, principalmente os aeroportos dos Estados Unidos, ou mesmo da China, ou mesmo da Inglaterra. Então, precisa ter as pessoas que operam a torre de controle e que ali estão dizendo, agora você pode pousar, agora você não pode pousar, você tem que dar um giro no céu enquanto o outro decola, em função de atraso e tudo mais. A torre de controle nossa, na supply chain, ela tem mais ou menos a mesma conotação. E eu quero ser bem didático aqui nesse slide, para que vocês possam entender bem tudo que nós vamos falar para frente. Imaginem aí a parte da base do nosso slide, onde eu coloco toda a parte de distribuição, de estoques, de riscos, de demanda e de abastecimento. Quando eu coloco esses elementos aí, eles são os elementos da supply chain, da nossa cadeia de abastecimento. Então, quando eu falo de distribuição, eu estou falando basicamente de administrar os armazéns, administrar a logística no seu contexto, de armazenagem propriamente dita, olhar os porta-pallets, a movimentação das empilhadeiras, o layout do armazém, né, onde é que eu vou armazenar, como é que eu recebo nas docas, como é que eu saio com os caminhões das docas, né? Então, a gestão da capacidade de distribuição, olhar o meu operador logístico ou a minha frota, então isso está dentro da caixinha de distribuição. Quando eu vou para a caixinha de estoques, né, eu não falei uma coisa, se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem fazer a pergunta. Essa aqui é uma aula informal, como se vocês estivessem na classe, né? Não dá para levantar o braço porque eu não enxergo vocês, mas me interrompam se vocês têm perguntas ou deixem para o final para fazer as perguntas. O objetivo aqui realmente é interagir. Aí nós temos a parte de estoques, né? Na parte de estoques, nós temos o controle de estoques, né? Toda a gestão de inventário. Se nós temos mais de um local, nós fazemos esse controle de estoques por local. Aí nós temos estoque em consignação, nós temos o conceito de VMI, né? O que é o conceito de VMI, que eu gosto dele? O Vendor Managed Inventory, ou seja, é o estoque que é regulado, é controlado pelo fornecedor ou pelo cliente. Imagine vocês o varejo, né? Um supermercado, um grande supermercado, um Walmart, um Carrefour, um Pão de Açúcar, recebendo uma quantidade de produtos. Ele pode tanto fazer pedidos em relação ao fornecedor, uma Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, por exemplo, como esse estoque pode ser controlado por aquele que vai entregar. Então, à medida que vai baixando o nível de estoque, eu sei que já é hora de eu fazer uma alimentação daquele estoque. Esse é um conceito que surgiu há muito tempo nos Estados Unidos, entre duas grandes empresas que eram a Walmart e a Procter & Gamble, né? E aí o aviso antecipado de transporte. Muitas empresas usam esse conceito na parte de transporte, dizendo, olha, eu vou enviar para você uma quantidade de insumos, de materiais, de produtos, você vai ter aí um espaço para receber, vamos marcar um horário para que a doca esteja disponível e eu consiga fazer a descarga. Então, esse é um outro conceito bastante interessante dentro da parte de regulagem de estoques. E tem um outro elemento que, à medida que o tempo passa, ele acaba ficando cada vez mais importante, que é a gestão do risco, né? E a gestão do risco tem muito a ver com gerir o risco, administrar o risco dentro da organização e fora dela com relação a transportes, porque isso tem uma relação muito forte com a imagem da organização, né? Então, entender como é que é a malha logística, como é que eu faço a distribuição, onde estão os meus clientes, onde estão os meus fornecedores, as minhas fábricas, os meus centros de distribuição. Todos esses elementos que eu estou comentando aqui são elementos que são inputs para alimentar minha torre de controle, e vocês vão ver isso daqui a pouquinho, tá bom? E aí tem o lado da demanda. No lado da demanda é o que vem do mercado, são os pedidos, é a disponibilidade de produto que o mercado está demandando da minha organização, e são os dados que eu tenho nos pontos de vendas
e também do meu site, comércio eletrônico. Então, eu junto tudo isso para verificar quais são as necessidades que eu tenho, né? E aí eu tenho a parte de abastecimento. Para onde eu vou mandar, quais são os clientes que vão receber, qual é a capacidade que eu tenho nos meus armazéns, como eu utilizo meus espaços, como é que eu transporto tudo isso, qual é a capacidade dos meus caminhões, das minhas frotas, do meu operador logístico, para eu poder fazer isso dentro de uma palavrinha e uma expressão que vocês estão vendo aí, que é a expressão do tempo real. E depois eu tenho uma outra caixinha, que é a caixinha do transporte, né? O transporte, que é a logística propriamente dita, né? Onde eu faço recebimento, que é um inbound, ou a saída do meu produto, que é o meu outbound. E aí eu tenho todo um conceito de rastreabilidade, né? Controlar o que está acontecendo no mercado, fora da minha organização, do ponto de vista de visibilidade. E quando eu vou subindo nessa estrutura aqui no meu slide, acompanhem comigo isso, né, com a seta vermelha para cima, então eu vou gerando eventos, eu vou gerando pedidos ou ordens, os meus estoques estão oscilando, eles estão aumentando ou estão reduzindo, e aí começa a entrar a logística propriamente dita. Então, eu preciso ter cada vez mais visibilidade. O que significa isso? Enxergar o que está acontecendo dentro de todas essas caixinhas aí. Então, a visibilidade ela é um elemento fundamental dentro da minha cadeia de abastecimento. E quando eu digo isso, eu estou dizendo, opa, estou gerando uma série de dados na minha cadeia que me permitem fazer análises. Então, quando eu coloco ali em cima SCM Analytics, é Supply Chain Management Analytics, ou seja, é fazer análise desses dados que estão subindo pela minha pirâmide. Quando eu começo a gerar esses dados, eu consigo administrar os eventos que acontecem na minha logística. Que eventos são esses? São os atrasos, são as faltas de estoque, é um fornecedor ligando para mim dizendo que o material que eu pedi não vai chegar, e quando o material não chega, eu afeto a minha produção, é um cliente fazendo um pedido extra, é um cliente mudando o SKU, opa, uma palavrinha diferente, SKU, Stock Keeping Unit, ou seja, é uma unidade de armazenamento, ou é um determinado produto que eu mantenho no meu estoque. Então, esses são os eventos que eu tenho que gerenciar. Tem mais uma pessoa entrando aqui, né? Aí, então, eu faço a gestão desses eventos. E quando eu faço a gestão desses eventos, é que eu ativo a minha torre de controle, né? Ou control tower, para eu tomar as minhas decisões. Então, esse slide aqui, por si só, ele é a espinha dorsal do entendimento da torre de controle, ok? Então, entendido isso, vocês vejam onde é que está posicionada a torre de controle. Bem no topo da pirâmide, gerenciando todos os eventos da minha cadeia de abastecimento para que eu possa tomar as minhas decisões, ok? Então, vamos seguir adiante. E aqui agora eu começo a fazer algumas definições e alguns detalhes, né, da minha torre de controle no supply chain. Qual que é o objetivo dela, então? Já que ela está lá no topinho da pirâmide, qual que é o objetivo? É permitir a visibilidade na cadeia de abastecimento de ponta a ponta, né? E imaginem vocês uma orquestra, uma harmonia, onde todos os processos possam ser, de uma maneira adequada, gerenciados de ponta a ponta. Quando eu falo ponta a ponta, eu não estou dizendo só dentro da minha empresa. Eu estou envolvendo as camadas de fornecedores e também o meu cliente final. E o que isso faz? Isso proporciona que os acessos às informações, eles aconteçam no momento correto, no momento oportuno, né? Então, isso causa para mim, quando eu uso o conceito da torre de controle, a habilidade de colaborar com as organizações na minha cadeia de valor. E eu queria frisar, queria chamar a atenção de vocês para um outro ponto aqui que é fundamental. Quando eu falo cadeia de valor, eu estou falando da cadeia de abastecimento estendida.
ou seja, eu estou olhando para além da minha organização, para além da minha empresa, né? E isso me permite, então, tomar decisões que extrapolam os limites da minha organização. E é fundamental, quando nós fazemos um curso de logística, exigir, por exemplo, da escola, da universidade, que ela fale de supply chain e de logística de uma forma estendida, que vá além, né? Nós não podemos só tocar no inbound, só o que acontece dentro da nossa organização. E isso vai permitir, então, uma análise de negócios que seja inteligente. Nós estamos falando tanto em logística 4.0, indústria 4.0, que é exatamente o que nós falamos numa das aulas, na segunda aula que nós demos, que a torre de controle ela tem um viés tecnológico extremamente importante, mas ela não é só tecnologia, e nós vamos ver isso. A tecnologia viabiliza essa relação entre as partes dentro da cadeia de valor. Então, como é que surgiu a torre de controle? Normalmente eu costumo dizer o seguinte, é nos problemas, nas dificuldades que nós criamos as possibilidades, que nós criamos as alternativas. Então, a torre de controle, ela surge dentro das organizações em momentos onde existem pressões de custo, em momentos em que há uma complexidade muito grande, porque a minha empresa se torna global, ou então eu vou fazer exportação, ou então eu vou importar, ou então a minha logística ela é mais complexa, porque eu preciso utilizar conceitos de última milha, de mais velocidade, porque o cliente está ficando mais exigente, a tecnologia está chegando, a quantidade de dados está aumentando, eu não sei como reunir esses dados e transformar esses dados em informação. Aí começa a entrar, então, a torre de controle. E tem um outro ponto que é importante aqui, e eu parabenizo vocês por estarem aqui tentando entender o papel da torre de controle. A escassez de recursos, a escassez de talentos, de recursos humanos. Então, nós, por incrível que pareça, no mercado, nós temos essa escassez de pessoas que entendem como é que os processos funcionam, né? Eu tenho muitos exemplos com relação a isso, porque eu tenho muito contato com os RHs de algumas organizações e eles comentam, né, essa deficiência que nós temos no mercado. Graças a Deus, nós temos aqui bons professores que nos auxiliam. Não pode tirar, é papel. Alô? Alguma pergunta? Alô? Olá? E aí, são uma outra coisa, eu só pediria para desligar aí o microfone, se não for fazer pergunta, né? Às vezes a gente esquece o microfoninho aí ligado e acaba acontecendo alguma interferência. E os requisitos, logicamente, dos clientes, né? Então, hoje, mais do que nunca, a experiência do cliente ela é fundamental. Então, uma verdadeira torre de controle é aquilo que eu estava falando antes, ela não se atém apenas e tão somente a um bom software. Logicamente, o bom software, um ótimo software, ele vai fazer com que a torre de controle ela aconteça, mas não é só isso, ela vai além, né? Porque ela combina pessoas, processos e tecnologia de uma forma adequada. O último slide, ou um dos últimos slides, inclusive, eu vou falar sobre isso, né? E a torre de controle, embora ela tenha algumas definições, né, eu acho que aquele primeiro quadro que eu mostrei lá, onde nós subimos a pirâmide ali, deu um entendimento bastante amplo da torre de controle e onde ela se situa. Mas eu gostaria de trazer aqui alguns elementos importantes nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. O primeiro deles é a visibilidade. O Rodrigo Giometti está aqui, o Rodrigo, inclusive, trabalha com uma solução, que é a iTrack, que dá visibilidade na cadeia de abastecimento, né? Então, essa visibilidade é um dos elementos mais importantes que é trazido pela implementação da torre de controle, né? Veja bem, pessoal, quando eu falo implementação, não é implementação de software, tá? É implementação do conceito, onde entra software, né, ou tecnologia, processos e pessoas, né? Respaldado por uma boa estratégia.
As informações em tempo real, elas devem permitir as tomadas de decisões, ou seja, cada vez mais nós estamos numa velocidade, nós estamos buscando agilidade, e para isso as informações devem permear de uma forma coerente e com exatidão o que acontece dentro da nossa organização. E uma torre de controle, ela deve destacar o evento. Vejam vocês, eu estou chamando muita atenção para essa palavrinha evento aqui. Tá? Evento é algo que acontece num momento, num instante. Né? É uma atividade, né, que, como eu usei como um exemplo lá atrás, é uma necessidade ou uma falta de um estoque, uma comunicação de um fornecedor ou alguém do planejamento dizendo que a linha de produção vai ser mudada, então aquele produto anterior ou aquela máquina que estava sendo produzida não vai ser mais produzida, muda-se a linha, faz uma preparação dessa linha de produção, isso é evento. Né? São eventos que acontecem e a gente tem que ter a velocidade necessária, inclusive para reagir com relação a esse evento, e nós vamos ver isso com mais detalhes para frente. Quando eu falo em multi-organizações, eu estou falando dos vários fornecedores que eu tenho na minha cadeia. Vamos supor que eu tenho um produto, né? Um produto como o Clips, que está aqui nesse desenho aí. Eu tenho, então, para poder produzir esse clipe, eu tenho uma série de fornecedores, né? E até chegar lá na mineradora, na empresa que está retirando o recurso da natureza, né? Então, são vários níveis organizacionais que acontecem até chegar à minha empresa que faz o clipe, né? Então, esses eventos, eles devem estar muito bem alinhados e considerar os impactos que isso vai acontecer ao longo da minha cadeia de valor, da minha cadeia de abastecimento, né? E quem deve usar, então, a torre de controle, né? A oferta e demanda, hoje em dia, ela obriga que as organizações de diferentes tamanhos, pequenas, médias, grandes, elas estejam em busca da otimização, da visibilidade, do uso correto da informação, né? E esse uso correto da informação, ela provoca uma mudança. Independentemente de que software ou que pacote eu vou utilizar, o que eu estou fazendo para que a minha organização chame de torre de controle ou desse um outro nome, antigamente se chamava de cockpit, para vocês terem uma ideia, que é onde eu coloco meus indicadores de desempenho, meus indicadores de performance para fazer a gestão da minha organização. Então, todo mundo pode utilizar a torre de controle, independentemente de tamanho. Logicamente, as empresas um pouco maiores, elas têm muito mais necessidade de orientação ao mercado, de orientação à demanda, então isso provoca uma necessidade maior de ter um controle, de ter uma visibilidade, otimização, velocidade, né? Isso possibilita que as ações e as resoluções dos problemas venham a acontecer. Esse terceiro bullet que eu coloco aqui, né, as indústrias mais dispersas, tanto geograficamente, como aquelas que têm malha logística, né? Vamos imaginar uma empresa no Brasil que está em Jundiaí, né? Mas que entrega produto lá na terra do Adelmo, né? Ou seja, ela tem todo um processo de transporte, produzir, fabricar em Jundiaí, em São Paulo, e transportar lá para o Pará, lá para Fortaleza, né? Outras empresas que muitas vezes manufaturam no Nordeste, mas fazem o sourcing, as matérias-primas dela, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, ou então lá em Singapura, ou nos Estados Unidos. Essas empresas necessitam ter uma administração inequívoca, ou seja, que não pode ter erros para entender como é que a cadeia de abastecimento, a cadeia de valor, ela vai se desenvolver ao longo do tempo para não ter falhas, né? Nós sabemos que qualquer atraso para cliente, isso torna o cliente insatisfeito, mas, ao mesmo tempo, provocamos um alongamento na receita
ou um atraso na receita que nós vamos ter. E, mais ainda, a terceirização é um processo importante. Hoje em dia se fala muito em terceirização. As empresas utilizam operadores logísticos, sejam com carretas, caminhões grandes, caminhões médios, com vans, com picapes. Né? Então, como é que nós olhamos com carinho para todos esses elementos da nossa cadeia de abastecimento? E, nesse contexto, a torre de controle auxilia muito. Né? Então, como é que eu posso... E aí tem uma frase interessante, né? Muitas vezes, e aqui eu diria para vocês, existem alguns dados, eu estava lendo recentemente, dados do tipo que 60% a 70% das empresas, elas fazem voos cegos. Vejam vocês, não são poucas as empresas que não têm informação. Muitas vezes têm o dado, mas não sabe explorar o dado de uma forma coerente. Então, ela não tem visibilidade do que acontece e, portanto, ela não consegue tomar decisão. E não consegue tomar a decisão não apenas internamente, em termos de planejamento, do que vai produzir, do que vai estocar, né, do que vai armazenar, mas também do que pode ser vendido ao cliente, ou do que deve ser comprado do fornecedor, ou do que se espera que o fornecedor entregue. Né? Então, todos vocês, com certeza, se trabalham com logística ou supply chain, vocês já passaram por essa situação. Estejam vocês lá em compras, ou estejam lá em transportes, ou no armazém, né? Sejam gerentes, sejam coordenadores, sejam empilhadeiristas, vocês passam por essa situação. E nós entendemos que muitas empresas ainda, elas se comunicam através de e-mails, não usam ferramentas mais automatizadas, mais automáticas. Eu percebo aqui, por nós mesmos, quando eu faço comunicado por e-mail, dizendo para vocês que tem a aula magna, né, pouca gente responde. Mas quando eu mando lá pelo WhatsApp, praticamente todo mundo responde. Ah, Paulo, eu vou dar aula. Paulo, eu tenho aula. Paulo, eu tenho reunião de síndico, né? Ou coisa desse tipo, reunião de condomínio, não dá para participar. E eu estou falando casos, né? Casos que acontecem, como aconteceu hoje. E nós temos os nossos problemas, as nossas agendas, né? E temos que muitas vezes tomar contas delas, por isso que nós buscamos alternativas de fazer a aula ao vivo aqui, mas também colocamos lá na plataforma. Então, esses obstáculos que acontecem, essa maturidade na cadeia de abastecimento, ela é fundamental. O que eu chamo de maturidade aqui? Não é só tecnologia. Eu chamo de maturidade é desenvolver processos inteligentes e ter pessoas talentosas, né, e com ideias atualizadas para poder dizer para a minha organização o que é que eu posso fazer e que tipo de relacionamento eu posso estabelecer dentro da minha organização. E quando eu falo, aqui eu repito um pouquinho, né, dos níveis organizacionais, não só dentro da minha organização, onde eu busco uma integração, e é importante que quando eu falo de torre de controle, aqueles que viram a aula de Sales Operations Planning, ou quem não viu está lá no YouTube, pode olhar, e entende que o Sales Operations Planning, por exemplo, ele se baseia muito no que está sendo promovido e provocado dentro da torre de controle. Né? Então, a torre de controle, ela respalda o Sales Operations Planning, que é uma parte de planejamento importante para vendas e operações dentro da organização. É rever o processo, entender o processo, tanto pelo aspecto de compra, de venda, de gerenciamento e otimização de custos, de entender todo o nosso fluxo e como é que a cadeia de abastecimento, a cadeia de valor está evoluindo. Né? E ela traz, sim, valores para dentro da nossa organização. E eu enfatizo, eu gosto de enfatizar aqui o ponto da visibilidade. Quando eu disse lá atrás que tem empresas que fazem voos cegos, né, hoje a quantidade de dados que permitem gerar informações para a gente tomar as nossas decisões, eles são homéricos, os sistemas estão aí, dá para a gente fazer isso, né? E a gestão, então, ela passa a ser feita sobre os problemas. Né? Nós passamos a gerir os eventos, as exceções, né? Aquilo que acontece que faz com que eu tenha obstáculos ou eu freie
a minha organização no sentido dela ir para frente, ir adiante, fluir em termos de produção e em termos de entrega, e eu buscar a resolução de problemas, tanto dentro de casa como fora de casa. Para isso serve a torre de controle. Então, a torre de controle não é um negócio de outro mundo, né? Não é. As pessoas falam de torre de controle, às vezes a gente fica imaginando, puxa vida, mas que bicho é esse? Não, esse bicho já existe dentro da nossa organização. De alguma maneira, nós fazemos, às vezes de uma forma um pouco desorganizada, né, complicada. Então, se nós acertarmos os processos, acertarmos o treinamento, o entendimento das pessoas e as tecnologias, nós temos aí um elemento fundamental para a nossa organização, né? E ela traz os benefícios importantes para nós trabalharmos. Não é só benefícios em termos de visibilidade, não. São benefícios, inclusive, tangíveis, em termos de dinheiro, em termos de finanças, porque quando eu começo a entender quais são os problemas, eu seleciono aqueles eventos e se constantemente um determinado fornecedor continua a me dar problema, eu vou conversar seriamente e estrategicamente com ele e dizendo o seguinte, meu amigo, assim não dá para continuar. Ou você melhora os seus indicadores de desempenho, as suas entregas, a qualidade do seu produto, ou eu vou buscar uma alternativa no mercado. Agora, como é que eu posso buscar alternativa no mercado se eu não consigo medir o que está acontecendo com o meu fornecedor? Porque muitas vezes a falha do fornecedor pode ser provocada pela minha própria organização, pelo meu planejamento, pela minha área de compras, pela minha forma de me comunicar com o fornecedor, como ele recebe a minha informação. Então, esses detalhezinhos, eles são importantes. E muitas vezes é ter a cabeça aberta para a gente entender que isso está acontecendo. Nós temos o princípio, muitas vezes, de achar que sempre os outros estão errados, né? Os outros departamentos estão errados, as outras empresas estão erradas, quem atrasa é o fornecedor, quem atrasa é o transportista, né? Cuidado, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, aqui o importante é nós sermos inteligentes o suficiente para entender que muitas vezes o erro está dentro de casa. E como é que eu elimino esse erro? Então, uma palavrinha para mim que é mágica dentro do contexto da cadeia de valor é latência. Redução da latência. Opa, Paulo, o que é latência? O que é latência dentro da cadeia de abastecimento? A latência é o tempo que eu estou reduzindo para resolver os meus problemas. Qual é o grau de latência que eu tenho para me comunicar e enviar informações para o fornecedor? Qual é a latência para resolver os problemas de planejamento? Qual é a latência para dizer para o meu cliente que aquele produto que ele pediu eu não tenho? Eu não posso demorar 2 dias ou mesmo horas para dizer para ele que o produto que ele está pedindo eu não tenho. Eu tenho que dizer já. Não tenho no estoque, acabou. Vou lá, consulto, não tenho no estoque. Para isso a torre de controle serve. Para isso os meus sistemas muito bem alinhados ou alinhavados, né? E bem alimentados em tempo real. Olha aí de novo a palavrinha tempo real ou real time, né? Eu gosto às vezes de colocar algumas palavrinhas em inglês, né? É substancial a gente utilizar isso, né? Então, quando nós usamos o conceito da visibilidade, o conceito da gestão do evento dentro da nossa organização, né, nós podemos ter melhor monitoramento, menor gerenciamento da cadeia de abastecimento e uma melhor relação com o cliente, porque eu consegui estabelecer uma relação melhor com o meu fornecedor. Isso é torre de controle. Isso é torre de controle, né? Não é diferente disso. E aí, tem mais alguém entrando aqui? Deixa eu ver. A Poliana que caiu, eu estou colocando novamente. Tá? Então, esses processos colaborativos que eu menciono aqui e fluxos de trabalho, eles permitem às pessoas que fazem a gestão da organização a abordar problemas de uma forma inteligente e à medida que eles vão aparecendo. Veja que interessante, eu tinha um presidente de empresa, um gestor meu, que dizia o seguinte, Paulo,
me dê a notícia ruim, mas me dê logo, não demore. Eu não gosto de surpresas. Quem é que gosta de surpresa? Eu não gostaria de ficar sabendo pelo cliente que o produto dele não chegou. Quantas vezes isso acontece na nossa organização? Então, eu preciso me antecipar, eu preciso entender o problema quando ele acontece. E quando o meu funcionário, ou quando eu, como funcionário, aviso a organização que aquele produto que foi vendido não tem em estoque, ou então que o caminhão quebrou na estrada e, portanto, o produto não vai chegar, poxa vida, vai ser diferente a relação com o cliente. Não é verdade? A mesma coisa o meu fornecedor. Quando ele me avisa de que a máquina dele quebrou e, portanto, aquela embalagem que eu havia pedido não vai chegar, toda a minha cadeia é um evento que afeta toda a minha cadeia, mas eu estou conhecendo. Então, qual é a decisão que eu vou tomar? Parece simples, mas quando a gente olha isso dentro da organização, não é assim que acontece, né? Eu trabalho com organizações grandes, médias, pequenas, e, gente, todas as organizações, elas têm problemas nesse sentido. Elas não se comunicam, não têm visibilidade, né? E grandes organizações de mercado que estão aí na internet dizendo que tem torre de controle e tudo mais, né? Como eu prefiro falar o positivo, não vou falar o negativo, mas elas estão procurando acertar, isso que é importante. Essa procura por acertar que é importante. E como eu faço a implantação? Fora aquilo que foi colocado lá atrás, né, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com os meus processos, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com o que eu vou colocar na minha torre de controle, e digo mais para vocês, não pensem numa torre de controle onde você já começa com o projeto 100%. Não, vamos colocando gradualmente, né? Vamos fazer uma torre de controle que gerencia internamente, que administra internamente, onde você adiciona um cliente, depois vai colocando outros clientes, onde você adiciona fornecedores, depois vai colocando outros fornecedores, onde você vai adicionando lentamente o operador logístico, onde as rotas de transporte que o operador usa pode ser elementos que entram com os dados, com as informações dentro da minha torre de controle. Então, esse sistema vai capturando os dados e vai me municiando de tal maneira que eu consiga gerenciar e administrar os eventos. Tá? Eu estive numa grande empresa no ano passado, um pouco antes da pandemia, onde ela tinha uma torre de controle magnífica, uma série de telas, onde ele conseguia, era uma empresa de varejo, onde ele conseguia olhar qual era o pedido que estava entrando em tempo real naquele momento, qual era o pedido que estava sendo despachado, onde é que estava o caminhão, quanto tempo que faltava para chegar no cliente final. Isso é torre de controle. Tudo bem que é uma torre de controle já num grau de avanço bastante importante, né? Eu não posso dizer o nome da empresa, porque quando eu fiz a visita, eles me pediram para que eu não fizesse isso, mas é uma grande empresa de varejo lá no Rio de Janeiro. Né? Então, vejam bem vocês, para que a gente implemente essa torre de controle, eu penso grande e começo pequeno. Né? Penso grande, desenho e começo pequeno. Então, eu tenho que ter um planejamento, saber exatamente para que eu quero implementar a minha torre de controle. Então, o meu planejamento, o meu gerenciamento, né, da minha cadeia de abastecimento, quais são as funções que eu quero que entre, né, o transporte, o estoque, a relação com o fornecedor, qual é o prazo de entrega estabelecido com os clientes principais, fundamentais, ou aqueles clientes que são mais estratégicos, e quais são os procedimentos que eu vou tomar na minha tomada de decisão. E tem um outro processo interessante aqui. Quando eu falei de riscos lá atrás, nós temos que pensar na segurança também. Tá? Então, colocar elementos, principalmente quando nós estamos tratando, por exemplo, de transporte, de produtos perigosos, de produtos explosivos, né? Que tipo, porque minha organização pode trabalhar com isso, né? Qual é o tipo de controle que eu tenho, ou de administração que eu tenho
dentro da minha torre de controle e quais são os indicadores de desempenho que eu estou utilizando. E aqui nós chegamos num elemento que talvez, inclusive, seja importante para a gente estabelecer uma aula futura, mas os indicadores de desempenho, eles são fundamentais. Eu crio o painel, né? Eu crio lá o cockpit, né? Um painel onde eu coloco os diferentes indicadores para eu medir. Quando eu falei daquele exemplo daquela empresa, onde ela dizia quanto que faltava para poder chegar no cliente, qual era o nível de estoque, e isso nada mais é do que os indicadores de desempenho que eu estabeleci para a minha organização. E vamos estabelecer indicador que sejam coerentes, indicadores que sejam tangíveis, mas que possam ser medidos. Não adianta, existem muitos executivos, por exemplo, que inventam indicadores de desempenho e que não servem para nada. Vamos pegar aqueles indicadores que são fundamentais para a organização. Quando eu estou lendo um livro, por exemplo, qual é o indicador que é fundamental para ver o meu desempenho? É o meu entendimento daquilo que eu estou lendo, em que página que eu parei, quem é o autor do livro, qual é o livro para eu poder conversar com alguém. Então, essas métricas são fundamentais e é importante eu ter esse tipo de dimensão de quando eu defino os indicadores de desempenho. E eu estou dizendo isso porque é muito comum, dentro das empresas, nós criarmos muitos indicadores que nunca são utilizados e que não servem para nada. Então, prestem muita atenção nisso. O dado está lá, o dado, tudo bem, ele existe, mas a medida que importa para a organização, tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista financeiro, é que é importante na monitoração do cliente, da minha receita, dos meus prazos de entrega, dos meus estoques, se eu estou preenchendo adequadamente os pedidos que estão chegando ou não. Então, isso é fundamental para eu integrar não só a minha organização em termos de planejamento, compras, produção e distribuição, mas também os meus fornecedores e os meus clientes. Estou falando da cadeia de abastecimento de uma forma estendida e abrangente. Então, uma das coisas que eu gostaria de trazer, e aí eu volto para o tema da latência aqui, são quando apita, muitas vezes ali na minha torre de controle, eu tenho um ruído, ou aparece lá uma telinha em vermelho, uma linha em vermelho, dizendo, opa, isso aqui está fora do que nós estamos buscando. Então, é o momento em que eu recebo o alerta e o momento em que eu busco a solução. Quando eu busco a solução, eu tenho que agir rápido na minha torre de controle. Eu tenho que determinar qual o impacto que aquele evento vai acarretar para a minha organização. E quem são as pessoas que precisam tomar conhecimento dessa solução que eu estou trazendo para dentro do meu processo. E quando eu falo da hora de alertar, opa, peraí, eu tenho que conhecer o quanto mais cedo para poder dar a solução. E o alerta, ele tem que permitir que haja, por isso que eu falo dos indicadores de desempenho. Quando nós estabelecemos o indicador de desempenho, nós estamos dizendo, opa, as ações são importantes e podem ser tomadas aqui. E qual é o impacto que essas ações e que esse evento pode ter dentro da minha cadeia. Então, vejam vocês que tudo que eu estou falando, eu estou tentando aqui de uma forma didática transmitir isso para vocês, mas tudo isso, de certa forma, é conhecido. Nós estamos procurando aqui organizar as ideias da torre de controle, E quando nós falamos nessa torre de controle, nós estamos falando, eu gosto da palavra orquestrar, tá, gente? Que é harmonizar, ou seja, é como você tem uma orquestra sinfônica, todo mundo tocando e aquilo provoca uma melodia bonita. É o violino, é o violão, o violoncelo, é o clarinete, ou seja, os vários instrumentos que existem dentro de uma orquestra, então os vários departamentos e as várias pessoas trabalhando de uma forma organizada e orquestrada para otimizar os custos, para serem ágeis,
para trazerem visibilidade para esse processo e para que as tomadas de decisões elas sejam efetivas dentro da organização. Então, isso é muito importante. E eu volto a repetir aqui alguns elementos que eu já falei. A torre de controle ela não é só tecnologia, ela passa por processo. As pessoas precisam conhecer e a gente tem que começar por algum lado para fazer essa implementação. Essa é uma realidade extremamente importante e ela é estratégica. Quando nós definimos a estratégia, definimos o escopo daquilo que nós vamos fazer, porque pode ser para transporte, pode ser uma torre de controle apenas para atender clientes chaves, pode ser uma torre de controle apenas para atender os meus níveis de estoque. Eu escolho o que eu quero com a minha torre de controle. Agora, o importante é, a partir do momento que eu defini o escopo, o que eu quero fazer, quais são as funções que eu quero gerenciar, quais são os indicadores de desempenho que eu tenho, quem são as pessoas que vão tomar conta daquele pedacinho? Quem é que toma a decisão? Quem se envolve? A quem é delegado? Como é que eu recebo o evento? Como é que eu disparo os meus processos para poder resolver os problemas que estão acontecendo? Então, isso é fundamental. Então, e aqui eu trago um slide que é importante, né? Até porque muitas empresas falham na implantação da torre de controle, exatamente porque não estabelecem as regras de negócios de uma forma adequada, os indicadores, por exemplo, e os processos, né? A automação não é bem feita, o sistema não é bem implementado, as pessoas não são bem treinadas, né? E essas métricas que eu estou falando, dos indicadores, elas são elementos chaves para poder fazer a torre de controle funcionar de uma forma orquestrada e organizada, né? Então, eu queria trazer aqui alguns exemplos. Vocês podem me perguntar o seguinte: Paulo, mas onde está implementada? Onde existe essa torre de controle? Para vocês terem uma ideia, esses clientes, né, essas empresas aqui, têm torre de controle desde 2015, 2017, 2018. E olha, é uma Unilever, uma Procter & Gamble, uma Pfizer, uma L'Oréal, uma Dell, uma Natura, um Boticário, uma Magazine Luiza, né? Uma B2W, que é a Americanas. Grande parte das empresas, logicamente eu estou citando nomes de grandes empresas, mas se nós formos olhar outras grandes empresas, médias empresas de mercado, também tem via varejo, buscando consolidar, né, nesse aspecto, DHL, que são empresas mais logísticas. Então, vejam vocês, nós estamos utilizando os dois lados aqui. Os exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos de empresas que produzem, que fabricam, mas no lado logístico nós também temos as empresas que utilizam as suas torres de controle. As empresas de logística, os operadores logísticos também têm as suas torres de controle. Então, hoje ela é abrangente para que possam ser utilizadas, né? Empresas de varejo, muito importante utilizar esse conceito. Algumas dão nomes diferentes. Por exemplo, a Procter & Gamble, ela chama de Business Sphere, né? A forma como ela utiliza a torre de controle. A Pfizer utiliza a torre de controle, por exemplo, para gerenciar, administrar toda a parte de distribuição, entrega, fluxo de produtos e de despachos delas. Veja que cada um tem uma diferenciação na forma como ela aborda isso. A L'Oréal já ataca um ponto, como é que estrategicamente eu vou negociar e vou me relacionar com os fornecedores, né? E a Dell tem uma central de comandos. A Dell se preza muito pelo supply chain dela, a HP, né, a IBM. Então, são empresas, a Lenovo, são empresas que trabalham com esse conceito de uma forma geral. Então, aqui eu trago um outro slide, estou indo rapidamente, né? Depois, quando vocês forem revisar, se vocês quiserem revisar, vocês parem no slide, leiam o slide, né, com mais tempo, né, porque isso é uma aula, né? Então, as dicas úteis: pensem na visibilidade. O que eu estou buscando? Quais são os dados que eu tenho? Quais são as informações que eu preciso para tomar as minhas decisões? Quais são os indicadores que eu preciso colocar? Então, essa visibilidade dos eventos
em tempo real é muito importante, né? E muitas vezes os problemas que acontecem eu começo pequeno, mas não consigo crescer porque eu não planejei para isso. Eu não sou escalável. Então, é importante a gente pensar dessa maneira para poder crescer, né? Então, a função do planejamento, ela é fundamental para a gente entender quais são as demandas de mercado, quais são os pedidos, quais são a visibilidade avançada, né, que nós queremos ter, porque ela vai dar condições para eu tratar os meus fornecedores e os meus clientes, ok? E aqui, pessoal, eu queria trazer um resuminho para vocês. Aquilo que eu falei antes, né? Processos, gente e tecnologia. Então, vejam vocês, todos eles se relacionando. Não dá para a gente descolar um do outro. Então, os processos, eles precisam ser enxutos, orquestrados e reais, né? Com controles reais e processos ágeis. Pessoas treinadas, pessoas responsáveis para executar o que demanda os eventos que vão vir para dentro da torre de controle. E a tecnologia, onde vocês coletam os dados, né? Onde vocês administram esses dados, transformam em informações, está buscando esses dados dos ERPs, dos sistemas especialistas que vocês têm. Então, esses são os pilares principais, né? Então, é importante isso, e eu volto a frisar, não é nenhuma ciência de foguete, um rocket science, não é nenhuma NASA essa torre de controle. O importante é a gente organizar as ideias para que ela possa, então, ser implementada, né? Esse slide aqui, ele é interessante porque ele toca um lado que nós estamos explorando muito hoje em dia, que é o lado do que eu chamo de soft skill. Como é que as pessoas se preparam, né, em termos de comunicação, relacionamento, conhecimento, atualização, educação dentro da organização. Então, torre de controle, cuidado, vai ter muito site na internet de tecnologia querendo vender torre de controle, mas não é só isso. Vai além disso, não é só tecnologia, é uma mudança de mentalidade, é o slide anterior que eu mostrei para vocês, é esse aqui, processos, gente e tecnologia, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês sobre a torre de controle, de uma forma geral, né, é essa. Logicamente que tudo que eu conversei aqui possibilita fazer uma implementação do zero, dá as dicas, né, já dá um respaldo para vocês. Mas, logicamente, tem que procurar mais coisas em termos de torre de controle. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem, pode se inscrever lá, tem mais vídeos sobre torre de controle e eu tenho alguns artigos também. Quem se interessar, me peçam os artigos que eu mando para vocês, tá bom? E eu queria aqui que vocês escrevessem aí no chat qual poderia ser a sugestão para a próxima aula VIP, tá? Então, eu trouxe algumas ideias, não obrigatoriamente precisa ser essa. Qual é a função do estoque? Eu trouxe aí. Quais são os modais de transporte? Falando de marítimo, falando de rodoviário, de ferroviário, a gente pode explorar esse outro lado. Eu coloquei aqui just in time. Durante a aula, eu sugeri, inclusive, indicadores de desempenho. Fica a critério de vocês, né? Escrevam aí, né? Depois eu vou mandar também lá no grupo, né, que está inscrito no curso, para que as pessoas respondam qual poderia ser. Mas como tem pessoas que não estão fazendo o curso aqui e são convidadas, inclusive, para as outras aulas, já de antemão, né? E se quiserem fazer o curso, nós vamos dar uma dica agora também, vocês também podem sugerir nome para as próximas aulas, tá bom? Isso me encanta. Então, pessoal, perguntas aqui, né? Outra coisa, e aí o Rodrigo Geometri está aqui, ele pode me ajudar, inclusive, Rodrigo, mandando o link para o pessoal aí, inclusive o pessoal que está inscrito, nós estamos entrando agora no Black Friday, né? Então, nós vamos fazer uma promoção do curso, o curso que tem 12 módulos do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que nesse momento aqui custa R$ 127, tem certificado, e durante o Black Friday vai custar quanto, Rodrigo?
97 e um pouquinho, Paulão. Ok, R$ 98, né? Mais ou menos isso. Então, Entre nós tem aí 97 e uma queda de 98. quanto? 30% mais ou menos, né? 23%. Tá bom. Então é isso. Pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Paulo, tem uma pergunta que eu escrevi aí no chat. Oi, Marco. Oi. Oi. Eu fiz uma pergunta no chat para discutir agora no final. Rapidamente, você até tocou nela a respeito da questão da autoridade, mas eu reformulo até colocando, reitero um pouco assim, as decisões da torre de controle, né, de certa forma, elas têm que se sobrepor às da gestão local de uma determinada área, seja distribuição, qualquer planejamento, enfim, né, as áreas que compõem naquela base que você mostrou. Uhum. Como fica a gestão de conflitos aí que pode ocorrer nessa interação? Porque, sim ou sim, acaba, muitas vezes, localmente, você tendo uma necessidade que acaba sendo um pouco diferente. Essa orquestra, ou seja, pode desafinar um pouco aí, digamos assim, né? Como seria? Não, eu entendi a sua pergunta. Bom, conflitos sempre vão existir dentro das organizações, né? Para isso que as pessoas inteligentes são contratadas, né? O importante é como é que a gente estabelece os parâmetros, e é um pouco do que eu falei lá atrás, da autoridade, talvez eu não tenha explorado tanto assim, né? Boa noite aí para as pessoas que eu ainda não havia visto, né? Estou vendo aqui a Viviane, o Alessandro, o Mamed, Denilton, né? Oi, pessoal, tudo bem? Se vocês quiserem ligar as câmeras de vocês, fiquem à vontade, tá? Assim eu consigo ver vocês aí, né? Então, o Marcos, a gestão de conflitos, ela sempre vai acontecer, né? Em tese, o que as organizações que implementam a torre de controle, sim, dão um grau de liberdade para que as decisões da torre de controle, ou provenientes da torre de controle, sejam tomadas pelas pessoas que têm a delegação para fazer isso, né? Então, é muito importante definir de antemão quem são os owners, né, ou os proprietários, para tomar essas decisões, né? E eu entendo o que você está falando, porque muitas vezes você tem uma torre de controle, vamos imaginar uma empresa que seja nacional ou global, né? Você tem uma torre de controle que tem uma amplitude geográfica, né? E que muitas vezes essa torre de controle toma decisões e que localmente as pessoas não querem aceitar as decisões que são tomadas. Então, é por isso que eu falo do planejamento e de estabelecer muito bem um programa, né? Quando você estabelece muito bem um programa, não significa que não vai existir, perdão, os conflitos. Os conflitos vão continuar existindo, mas eles são muito mais administráveis. Então, tudo começa com uma boa gestão e com uma boa definição da torre de controle. Problemas vão existir, não só os problemas dos eventos operacionais que vão acontecer, mas também dos eventos administrativos. Então, foi muito bom, Marcos, você ter tocado nesse assunto, porque eu falei dos eventos muito mais no sentido financeiro e operacional, mas eu não toquei no assunto do evento administrativo. Ou seja, alguém que tem que tomar uma decisão e muitas vezes não está tomando a decisão, não está permitindo que a decisão seja tomada de uma forma adequada, né? Então, tem aqui uma pessoa para eu admitir. Ok. Então, é importante, não adianta a gente falar do mundo ideal, mas a organização precisa se conversar para que tudo aconteça de uma forma bonita. Nem sempre vai acontecer de uma forma bonita, né? As organizações são compostas por pessoas, e cada pessoa tem os seus desejos, os seus anseios, a sua forma de trabalhar, uns mais leves, outros mais duros, um com uma interpretação, outro com outra interpretação. Então, nem todo mundo tem o mesmo viés, né? Mas o importante é que todos estejam com
a vontade, né, ou estejam movidos para resolver os problemas em relação a indicadores que foram muito bem definidos. E aí eu volto uma expressão, ô Marcos, que eu acho que é importante, quando você define qual é o destino da organização e estrategicamente o que ela precisa atender, então não tem a definição local ou global, né? Todos vão trabalhar em direção a um mesmo sentido, a um mesmo objetivo. Nem sempre é fácil definir isso, mas quando se define os objetivos, a gente sabe que a gestão de conflitos ela é minimizada, né? Legal, então, obrigado. Mais alguém? Paulo, eu gostaria, na verdade, de compartilhar algo aqui, e aí queria que também, se possível, você fizesse um comentário. Semana passada, eu atendi a um cliente, assim, aqui em Maceió, além de que eu sou professor e também atuo como consultor, e aí eu vivenciei uma situação que foi o seguinte, a empresa a qual eu presto serviço, ela é uma indústria que ela faz sopros de garrafas plásticas, tá? E houve um pedido para a Praça Fortaleza. Só que para aquela Praça Fortaleza, o pedido eram 48 metros cúbicos. Só que no momento que houve esse pedido, disparou o relógio, tá? Do meu prazo de entregar na Praça Fortaleza. E aí entraram mais 2 pedidos de Fortaleza. Porém, não chegaram ao todo, não chegou a um volume de 90 metros cúbicos. E em valor financeiro, não chegava a 47 mil reais. Tá? Só que a contratação do transporte, em média, são 5.200 reais. Então, eu estaria com o custo apenas frete, olhando frete, acima de 10%. E aí, o que ocorreu? Foi que nós dizemos, há quantos dias já faz o primeiro pedido de Fortaleza? Já faz 3 dias, tá? E qual é o prazo prometido de entrega a esse cliente? D mais 5. Bom, então você já comprometeu até a logística agora. E aí eu trago para você justamente isso, para compartilhar aí também com os colegas. O pilar que você colocou aqui, os 3 pilares, né? Tecnologia, processos e pessoas. Então, foi naquele momento eu reuni a logística, a produção e também o comercial. Porque quando houve a venda, acredite, não tinha o produto disponível. Então, a produção ainda ia disparar um OP para atender aquele cliente. Então, assim, naquele momento, ou seja, precisava aqui, primeiro, no caso, a discussão sobre como operacionalizar a atendimento daquela praça, que já estavam com 3 clientes, tá? E também garantir que o prazo combinado com o cliente, ele não fosse comprometido, o D mais 5. Aí, nesse caso, eu pergunto a você, o que é razoável, tá? A gente trabalhar nesse sentido? Que a empresa realmente ela só trabalha com... Naquele momento, ela estava trabalhando com um sistema puxado, tá? Ele não tinha produção. Então, o que é razoável nesse caso para que o cliente ele não seja punido por ineficiência interna? É muito, muito interessante o exemplo que você trouxe, Adelmo, até porque a maioria das empresas passam por essa situação, né? Normalmente, o que ocorre, quando você tem uma organização onde ela trabalha de uma maneira... de novo, vamos falar do mundo ideal, né? Para depois a gente derivar um pouco para essas situações. Mas quando ela trabalha de uma maneira orquestrada, né? Onde você tem... Porque aqui nós estamos falando torre de controle, mas... lembre-se que num dado momento da nossa conversa eu falei sobre o planejamento de vendas e operações, né? Que é a SNOP, que é exatamente essa orquestração ou essa sincronização que existe entre vendas, que é o comercial que você chamou, né? Entre produção, né? E o lead time para atender aquela necessidade do cliente, né? Quando eu falo que existe uma relação muito forte na tecnologia, nos processos, nas pessoas, se isso funciona de uma forma adequada, ou seja, você vai atender a expectativa do cliente e não vai negligenciar aquilo que o cliente está pedindo para você, né? Ou seja, a empresa não conseguiu atender o cliente. Eu não sei qual é o segmento
de produção ou de produto que tem a empresa, mas, eventualmente, o cliente pode ficar insatisfeito ou desgostoso e, inclusive, acaba trocando porque ele não foi atendido. E imagine o seguinte, se ele tem a necessidade dessa quantidade de produto e ele não recebeu, a menos que ele tenha estoque em demasia ou em excesso, isso também causou um problema para dentro da empresa dele, né? Então, esse alinhamento me leva a um outro conceito que a gente costuma colocar dentro da organização, que é conceito de colaboração. Ou seja, se é um cliente estratégico para minha organização, qual é o grau de relacionamento que eu vou estabelecer com ele para que esse problema não venha a existir no futuro? Do ponto de vista de sistemas, se eu não tenho o produto, ou eu, dentro daquele conceito do available to promise, né? Ou seja, o que eu tenho em estoque e o que eu vou produzir vai ser o suficiente para atender a demanda do mercado ou desse cliente. Então, essa é a avaliação que eu tenho que fazer, a menos que quebre uma máquina, quebre uma linha e eu não consiga produzir. Mas eu tenho, e aí, Adelmo, de novo, é a história da visibilidade. Quanto que eu tenho em estoque? É esses 40 e poucos metros cúbicos, e eu vou conseguir produzir mais alguma coisa para atender a necessidade do meu cliente ou não? Então, essa visibilidade, que é o que eu digo que muitas vezes as empresas vão às cegas, né? Elas não têm, né? Então, uma torre de controle, ela pode sim ajudar nesse sentido, ok? Ok, obrigado. E assim, e somado a isso, tem um comprometimento também do próprio KPI, né? Porque que você estabelece lá, sobretudo com o cumprimento de prazo, né? Você compromete alguns indicadores internos, né? Isso, exatamente, exatamente. Pessoal, eu estou vendo alguns comentários aqui, eu não sei se são perguntas, tá? Eu peço desculpas, eu fiz uma cirurgia recentemente no olho, então eu só consigo ler palavra grande aqui, tá? Esse óculos que eu estou usando aqui nem é o meu, é da minha esposa, para eu conseguir ler as palavras grandes, porque as pequenas nem pensar. Ô, Rodrigo, me ajuda aí, tem alguma pergunta a mais? Paulo, tem uma pergunta aí. Oi. Paulo, primeiro, parabéns pela aula aí, show de bola, muito boa. E aí eu queria perguntar, como que você enxerga aí um profissional aí para trabalhar nessa torre de controle, né? Quais características que você observa aí que são importantes para esse profissional? E já emendando aí uma segunda pergunta, se você acha interessante essa fusão da ciência de dados com esse profissional de logística, cada vez mais esse cara de logística entender de dados, entender de BI, conseguir extrair ali informações dos dados que vão vindo da cadeia, né? Como você colocou ali na pirâmide. É Cláudio, né? É o Cláudio que está fazendo Isso. a pergunta. Consegui pegar seu nome aqui, Cláudio. Beleza. Cláudio, bem-vindo. Você veio como convidado e você veio lá pelo LinkedIn, né? Isso mesmo. Não, a sua pergunta ela é bastante interessante dentro do contexto de atualização e aprendizado, né, do profissional de logística, o qual eu prezo muito. Então, o profissional de logística hoje, principalmente, quando a gente fala de torre de controle, eu costumo estabelecer uma conexão muito forte da torre de controle com o Sales Operations Planning, né, que é o planejamento de vendas e operações. Então, para compor, né, para ser um profissional dentro da torre de controle, e aí você pode exercer muitos papéis, né, até ser um tomador de decisão, um gerente de todo o processo, mas é uma pessoa que precisa se desenvolver em termos de tecnologia, ter conhecimento de indicadores de desempenho, até para questionar o que está acontecendo, ter conhecimento de processos, né? Olhar a logística de uma forma muito mais ampla e abrangente, ou seja, eu gosto da palavrinha holística, né? Olhar a logística de forma holística e não só aquele pedacinho em que ele atua, ou seja, não é porque você trabalha no depósito, no centro de distribuição, no armazém, que você vai entender só de armazém, né? Vá além, entenda de planejamento, de compras, de distribuição, né? de manufatura, se for possível, né? Mesmo que seja um pouquinho de tudo, ter uma visão holística e genérica e se especialize em alguma coisa, né? Que seja o aspecto de gestão de transporte, gestão de estoques, para, então,
cadenciar a sua ida para uma função de gerência ou de torre de controle, porque a torre de controle não necessariamente é gerência só, você tem também as pessoas que operam ali, né? Tem as pessoas de tecnologia, as pessoas de processos, as pessoas dos indicadores, as pessoas que vão correr atrás dos eventos e tudo mais. E os operacionais, né? As pessoas das operações. E quando você fala na segunda pergunta de ciência de dados, mais do que nunca, né? E aí eu te convido para você assistir lá no nosso YouTube, o Indústria 4.0, mais do que nunca, inteligência artificial, mundo digital, ele se funde com a logística. Inclusive tem a logística 4.0. Amanhã de manhã eu vou dar uma palestra no Frotas Verdes, né? O evento do Frotas Verdes, e vou inclusive trazer alguns exemplos de logística 4.0, né? E exemplos que são importantes, que hoje já são utilizados numa Natura, numa Magazine Luiza. Então, o futuro, Cláudio, qual que é? É você ter pessoas sendo substituídas por robôs, empilhadeiras que são pilotadas por pessoas, sendo substituídas por transelevadores, né? E isso não é sonho, isso é coisa que está acontecendo. Se você entrar no CD da Natura, aqui em Itupeva, você não tem gente operando, você tem os robôs que paletizam e despaletizam, você tem os transelevadores, você não tem ninguém que fica colocando produto lá no porta-pallet. Há uma empilhadeira gigantesca, ou várias, que fazem isso, que são os transelevadores que foram implementados lá pela empresa Schaefer, né? A Magazine Luiza está no mesmo caminho, a Amazon tem os robôs que fazem transporte dos produtos e materiais por dentro do centro de distribuição. Então, a ciência do dado ela é importante, até porque hoje nós colocamos sensores praticamente em tudo, e esses sensores coletam os dados, né? Eles têm os dados que vão ser transformados em informação, que vai para aquele slide inicial que nós conversamos, que vai gerar o indicador para você tomar a decisão. Então, esse é um mundo que está em constante ebulição, que eu chamo de VUCA. Aqui a volatilidade, as incertezas, a complexidade e a ambiguidade, né? Eu não vou falar muito sobre isso, porque boa parte das pessoas que estão aqui já ouviram esses conceitos meus, né? Mas é importante, sim, e legal essa pergunta sua, porque isso já remete a pensar que você está preocupado com esse futuro, principalmente esse futuro não só tecnológico, mas futuro de formação de pessoas, de novos processos, novos modelos de negócios que a tecnologia proporciona. Ah, bacana, é isso mesmo. A gente percebe que cada vez mais ali nas operações são gerados os dados, né? E aí você tem poucos profissionais que conseguem manusear esses dados, né? E conseguem extrair ali os insights para tomada de decisão, né? Que a gente chama, né? E aí eu acho que lendo alguns artigos e acompanhando algumas coisas, a gente vai percebendo que cada vez mais a gente vai precisar dessas formações em ciência de dados, Power BI, né, que a gente chama. Isso, Enfim, o Power BI nada mais é do que uma ferramenta que te proporciona aí a tomada de decisão através dos indicadores, né? Perfeito, isso Conheço mesmo. a ferramenta, uma boa ferramenta. Show de bola, Paulo, obrigado, cara. Nada. E, inclusive, Cláudio, eu te aconselho, eu sei que não é muito caro, né, o curso lá que nós temos, espera aí o Black Friday, se inscreva lá. Tudo isso que você está perguntando, de uma forma geral, nós falamos lá dentro do curso, tá? Show. Vou comprar com certeza. Tá bom. Valeu. Opa. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Eu sei que vocês já estão cansados, o dia foi longo, né? Um abraço a todo mundo aí, minha gratidão, Alessandro, Homero, ao Cláudio, o Marcos Matius, o Leonardo, o Rodrigo, o Maia, o grande professor Maia, né? O grande Paião, né? O Adelmo, né? O Mário, Viviane, né? E Márcio, né? Pessoal, muito obrigado, né? Minha gratidão, Mamed, minha gratidão por vocês estarem aqui presentes, né? E participarem da aula. Fiquem sabendo que a cada 2 semanas, mais ou menos, nós vamos promover uma aula como essa aqui. Eu fico muito feliz em poder ter essa oportunidade de compartilhar o conhecimento com vocês, tá bom? Ao infinito e além.
Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau, Paulo. Boa recuperação. Obrigado. Boa Tchau, recuperação. Paulo, Um abraço. Tchau. Melhor. Tchau, Valeu, abraço, Paulo. boa Obrigado. noite a todos. Valeu, professor. Falou, Paulo. Boa noite, Tchau, hein? tchau. Tchau, hein? Valeu. Boa noite, valeu. Boa noite.